Estamos começando mais um planejamento de trabalho, seguimos dentro da data FIFA e também nos jogos da Série B. Hoje o destaque na Série B da Nations é o jogo da Inglaterra fora de casa com a Finlândia. Inglaterra obviamente favorita por aqui, né? Tendência é que a Inglaterra consiga voltar para a Série A da Nations na próxima temporada. E temos também o destaque do clássico goiano entre Goiás e Vila Nova, ou o Derby do Cerrado, também como é conhecido. O Goiás favorito aqui está numa fase um pouco melhor, né? Apesar do Vila Nova estar numa posição acima na tabela, nos últimos jogos o Vila Nova vem num processo bem difícil. Então, o favoritismo nesse momento é do Goiás, pelo menos é o que o mercado espera. Ainda temos Curitiba e Amazonas e outros jogos complementares na Nations também. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 13 de setembro. Olá meus amigos, estou vindo do futuro antes desse vídeo começar para contar para vocês uma novidade. A Inglaterra perdeu para a Grécia, isso aí você já está sabendo, e o Brasil ganhou do Chile. Isso é uma novidade mesmo. Isso de fato é uma novidade que a gente não estava esperando, né? Que o Brasil vem jogando muito mal. Sofreu, mas venceu. Tá rolando na Betfair Exchange uma nova promoção. Olha só, mais uma vez a Betfair olhando para o exchange para promoções. Isso não era comum e agora tem ficado cada vez mais comum. Chama Sequência Exchange. Como é que vai funcionar? Seja você um apostador antigo ou novo, ou seja, um usuário que já tem conta ou um usuário que não tem conta, você vai clicar nesse link aqui na descrição, vai clicar ali em Quero Aposta Grátis e você vai receber o direito de participar dessa promoção que vai rolar no dia 13, domingo. Por isso estou adicionando esse conteúdo, esse complemento no vídeo de domingo, vindo aqui um pouco mais tarde, né? Tô gravando esse vídeo na sexta-feira. Esse conteúdo já estava gravado, mas ele foi anexado. Como é que funciona a Sequência Exchange? Você vai fazer uma aposta de R$10 em odd mínima de 1,20 dentro do exchange, tá? E você vai ganhar como bônus R$10 para você começar a participar. E durante 7 dias, se você continuar acertando a sua próxima entrada de R$10, você vai continuar recebendo mais R$10. Então, você fez uma aposta de R$10 com o seu capital no dia 13, né? No domingo. Você, independente se perdeu ou ganhou, você vai ganhar R$10 de free bet. Com essa free bet, você vai fazer uma nova entrada de R$10. Se ela for vencedora, você vai ganhar uma nova free bet. Se ela for vencedora de novo, você vai ganhar uma nova free bet. E assim sucessivamente durante 7 dias. Theo, e se eu perdi na minha segunda tentativa? Bom, aí você não vai receber uma nova free bet porque a sua sequência se encerrou, tá? Então a Sequência Exchange, a primeira aposta que você vai fazer, independente do mercado dentro da Exchange, você vai receber R$10 e aí você vai começar cada dia a tentar fazer com que aquele R$10 tenha uma lucratividade para que você receba uma nova entrada de R$10. Eu até coloquei uma roupa verde, tudo de verde, né? Para te incentivar a participar dessa promoção. Espero que você consiga chegar até o final, tá bom? É uma opção interessante, não precisa fazer depósito nenhum. Você só vai fazer uma aposta convencional no dia 13 para poder começar a participar da promoção e durante os 7 dias você vai... Quem sabe se você acertar os 7 dias, né, todos os dias, você vai receber uma aposta grátis de R$10 e óbvio, os lucros que você tiver desta free bet, você vai poder sacar. Lê o regulamento que está aqui nessa página inteira aqui montada para você, para não ter problema. E depois é só clicar ali em Quero Aposta Grátis para você participar da promoção. Beleza? Vamos seguir para o vídeo. Bom, vamos lá. Como eu estou gravando esse vídeo um pouco adiantado, afinal de contas é data FIFA e eu também quero, em alguns dias, aproveitar um pouquinho mais a minha família, estou gravando utilizando o Flash Score. Só para dar uma olhada nas cotações, né? Porque elas aparecem um pouco mais adiantadas. O principal jogo que eu quero dar uma olhada nessa parte da tarde é Inglaterra e Finlândia. Dá para perceber que os horários são um pouco mais facilitados. Por quê? Inglaterra e Finlândia é 1h da tarde. Então dá para trabalhar Finlândia e Inglaterra, dá para trabalhar Áustria e Noruega e depois correr ali às 18h30 para o clássico goiano, entre Goiás e Vila Nova. Nesse momento o Goiás ele é mais favorito, por quê? Porque a fase do Vila Nova nesses últimos jogos não é tão boa. O Goiás ele é até melhor, assim, pior na tabela, né? O Vila Nova ele é melhor que o Goiás na tabela, mas nesse momento a gente tem o Vila Nova passando por um período não tão fácil, tá? Então é o que eu pretendo fazer. No jogo da Inglaterra tem uma seguinte informação. A Inglaterra ela joga com um time que sabe se defender e que comumente joga de maneira reativa. Então não adianta a gente, numa análise de leitura de jogo, só olhar para posse de bola. Seria um mergulho muito raso. Vai fazer esse jogo?
verifica o estilo da Finlândia, que é um estilo defensivo reativo. Então, a Inglaterra com a posse de bola não significa muita coisa se a Inglaterra estiver permitindo a Finlândia os contra-ataques. Sendo você um trader, você pode tentar aproveitar caso a Inglaterra esteja neutralizando esse jogo da Finlândia de contra-ataque, tá? Detalhe, vamos dar uma olhada na tabela de classificação aqui do grupo da Inglaterra. Dá para perceber, eu tô gravando um pouco antes, tá? Então a Inglaterra já jogou com a Grécia, eu não sei quanto é que foi. Você me ajuda aí. Mas não vai fazer muita diferença porque meu foco aqui é na Finlândia. A Finlândia tem um saldo, nesse momento, horroroso. A Finlândia ainda vai jogar contra a Irlanda. Talvez tenha vencido, talvez não. Mas o processo aqui é o seguinte, o foco da Finlândia nesse jogo contra a Inglaterra é pontuar, independente se ela venceu ou não a seleção da Irlanda. Se por acaso ela vier para jogar dessa maneira para pontuar, o estilo de jogo defensivo reativo ele se amplifica, ou seja, ela vai fechar cada vez mais a casinha. Se ela sair na frente, então nem se fala. Ela vai fechar a casinha. Isso pode apresentar uma dificuldade para a gente para buscar até uma recuperação da Inglaterra. Agora, se a Inglaterra abre o placar cedo, se a Finlândia perdeu o jogo para a Irlanda ou se ela não venceu a Irlanda, aí já é uma situação bem complexa. Por quê? A ideia era empatar com o melhor time do grupo. Não está conseguindo. Eu já sei que a Grécia tem uma quantidade X de pontos. Eu sei que a Irlanda é minha concorrente direta. Se eu não for para cima da Inglaterra agora dentro da minha casa, a situação pode ficar mais complexa. E aí, nesse cenário de uma Inglaterra na frente, o potencial para gols é legal. Primeiro porque a Inglaterra trocou de treinador e pode estar com um ânimo um pouco melhor. Claro que eu não vejo uma mudança muito drástica no estilo, porque ele acabou, é um interino, não sei se vai ser ele para essa temporada. Mas tem uma informação muito legal que a gente tem que levar em consideração. Esse grupo B da Nations, essa Liga B da Nations, ela não dá direito a nada a não ser o acesso para a Série A no ano que vem. Então a Inglaterra pode fazer 20-0 em alguma equipe que ela não tem nenhuma interferência entre ganhar título e ir para os playoffs e tudo mais. O máximo que a Inglaterra pode fazer é se complicar e ficar aí mais um ano ou então ter que disputar um playoff. Então é uma Inglaterra que joga solta, leve, não tem disputa de título. Não tem. Então o máximo que pode acontecer é a Inglaterra ser rebaixada para a terceira divisão ou subir para a primeira, para a Série A. Então é uma Inglaterra que deve rodar um pouco mais de jogadores, fazer mais testes. Com isso, a gente pode ter um cenário de jogo mais aberto, mais possibilidade de gols da Finlândia e até mesmo, óbvio, rodagem de elenco da Inglaterra com jogadores querendo mostrar serviço. Então a Inglaterra na frente desse jogo me parece um potencial bem legal para a gente pensar em gols por aqui. Tá, então já vou marcar a possibilidade de trabalhar a favor da Inglaterra e também a favor de 2 gols. Áustria e Noruega, nós já temos uma situação de praticamente um jogo parelho. A Áustria está com 2,22, a Noruega está a 3,10. Nesse momento, a Áustria e a Noruega estão aqui ó, no grupo 3 também da Liga B. Então não existe expectativa de título, é só a subida. E a Eslováquia também está na briga. Né? A Noruega começou com um empate e uma vitória, a Áustria tem um empate e uma derrota. A Áustria joga com o Cazaquistão, provavelmente até venceu no momento que você está vendo esse jogo, que o Cazaquistão é mais acessível, e a Noruega pega a Eslovênia. Eu não duvido muito que a Noruega possa ter se complicado com a Eslovênia não, porque a Noruega não me passa confiança. Mas enfim, o fato é que esse é um jogo parelho, então eu não vou inventar moda por aqui. Para mim é um jogo para correção de preço, tá? Não duvido de um ambas marcam, porque a Áustria é um time muito forte, com uma criação de jogo muito interessante. Né? O treinador da Áustria é muito bom. Fez uma excelente Euro, na minha opinião, por mais que tenha sido eliminado, fez uma excelente Euro. E joga com uma Noruega que nunca consegue protagonismo, né? Tem um dos principais jogadores do mundo, que é o Haaland, mas nunca consegue. Tem também o Sorloth, tem o Odegaard, mas nunca consegue ter o protagonismo em grandes competições. A Nations talvez seja a última porta que a Noruega, ou a única porta que a Noruega tenha para poder levantar um título. Mas não vai ser nessa temporada. Primeiro ela tem que subir para a Série A, para depois ela pensar em título, tá? Então, para mim é um jogo para pensar num cenário, sim, de pelo menos 2 gols por aqui e quem sabe até num cenário de ambas marcam. No último confronto entre eles, já tivemos um confronto na segunda rodada. A Noruega venceu a Áustria por 2-1. Então já tivemos um 2,5, já tivemos um ambas marcam. E por isso, por mais que eu acredite que a cotação da Áustria ela é justa, porque a Áustria joga em casa e, na minha opinião, por mais que tenha perdido, é uma cotação justa e é mais seleção que a Noruega, eu não vou te indicar se abraçar numa seleção ou outra. Ah, mas a Áustria é mais seleção, vou trabalhar a favor da Áustria. Ah, a Noruega venceu o último confronto. Eu não te aconselho, tá? Sinceramente, acredito que é mais um jogo parelho para pensar num cenário de gols e, de novo, possivelmente num cenário de ambas marcam. Fechou? Vamos falar agora sobre a Série B. Primeiro jogo que a gente tem aqui é Curitiba e Amazonas. Curitiba com uma cotação de 1,83.
A classificação do campeonato, o Amazonas está na frente do Curitiba. Então, ou seja, nós temos um time de pior colocação com uma cotação mais baixa. Por que isso acontece? Vamos tentar entender. Com o PDF de apoio, nós temos um Curitiba que teve 8 vitórias em 15 partidas em casa, um aproveitamento bem interessante, né? 67% das vezes ele saiu na frente do placar. O Amazonas venceu 2 partidas fora de casa, começa a fazer um pouco mais de sentido. Não é uma equipe que sai tanto na frente. Teve 14 gols sofridos, 4 gols a mais, não é tanto, porém 7 gols marcados. São praticamente 3 vezes mais gols marcados pelo Curitiba do que o Amazonas, né? O aproveitamento do Curitiba não é dos melhores, mas é bem melhor do que o do Amazonas. O primeiro tempo chega quase a ser parelho, por conta da quantidade de vitórias e derrotas, porém o Curitiba ele é mais efetivo na questão de gols marcados, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, então justifica sim, na minha opinião, essa cotação um pouco mais baixa. Justifica, mas não vai fazer com que eu coloque o meu dinheiro. Para mim é um jogo para correção de preço da seguinte maneira: se o Curitiba não entrega o que a gente espera, você pode trabalhar contra o favorito. Se ele entregar, aí fica a sua escolha, se você vai trabalhar contra o Amazonas ou a favor dele, tá? Nos últimos jogos em casa, o Curitiba empatou com o Goiás, venceu o Ceará, empatou com o Novo Horizontino e venceu o Avaí. São bons resultados, tá? E fora de casa, o Amazonas perdeu para a Chape, perdeu para o Brusque, empatou com o Mirassol, venceu o Paysandu e empatou com o Santos. O melhor resultado aqui foi o empate com o Santos e talvez aqui a vitória contra o Paysandu. Então, perceba que não vai ser um jogo fácil para o Curitiba não, tá? Só que essas 2 derrotas aqui, para a Chapecoense e para o Brusque, que são equipes mais fracas, pesam um pouquinho. No máximo, eu trabalharia correção de preço nesse jogo. Para finalizar, o clássico goiano, né? Também conhecido como Derby do Cerrado, Goiás e Vila Nova. Obviamente aqui tem toda a questão de rivalidade, então por si só eu já vou colocar aqui que o Goiás ele pode se complicar, tá? Isso aqui não tem nada a ver com não acreditar na vitória do Goiás. É porque eu respeito muito o clássico e sempre que eu vejo um clássico pela frente, eu acredito que esse clássico pode ser equilibrado, mesmo que o momento do Vila Nova seja pior. E perceba que quando eu falo momento, eu não estou falando de tabela, tá? O Vila Nova está muito mais próximo do G4 do que o Goiás. Inclusive, a vitória do Goiás sobre o Santos já colocou meio uma pulga atrás da orelha de que o Goiás pode tentar buscar, sim, essa tentativa de acesso. Mas o momento que eu digo é o Vila Nova nos últimos jogos. Quando a gente olha para cá, ó, Vila Nova nos últimos 4 jogos não conseguiu vencer, e quando a gente filtra fora de casa, são 4 derrotas consecutivas. Para quem? Novo Horizontino fora, derrota comum, porque o Novo Horizontino é um excelente mandante. Brusque fora, isso aqui é uma derrota muito grave, porque o Brusque é um time fraco. Ceará 4-0 é uma derrota teoricamente comum, mas não pelo resultado. E Mirassol 1-0. Então, Mirassol é um time forte, Novo Horizontino é um time forte, Ceará é um time forte. Talvez a derrota pelo placar que foi pelo Ceará seja um pouco mais problemática. Agora, derrota para o Brusque sim foi ruim. Mas se a gente botar na conta do lápis, de 4 derrotas, só uma foi contestável. A goleada para o Ceará só pelo placar, não pela derrota. Então, eu acredito que mesmo vindo com uma má fase, a gente consegue perceber no PDF de apoio aqui, a gente tem que tomar cuidado para não abraçar o Goiás a todo custo. Eu sei que o Goiás tem um ataque muito melhor, quase 3 vezes mais gols marcados. Sei que o Goiás tem uma defesa muito melhor, quase 3 vezes menos gols sofridos. Sei que o Goiás teve muito mais iniciativa, falhou menos em marcar, enfim, o Goiás é superior em praticamente tudo aqui, mas é clássico. Então, eu sempre vou te aconselhar a trabalhar ao vivo. Se no ao vivo você encontrar um Goiás, no Vila Nova, lê a pior equipe em campo no Vila Nova, Beck Goiás, dá para trabalhar sem problema nenhum. Tá? E a mesma coisa eu digo em relação ao jogo do Santos. O Vila Nova está numa fase um pouco pior. Ele precisa estancar o sangramento. Então, se ele estiver vencendo por 1-0, é provável que ele se segure. O potencial de gols para esse jogo seria o Goiás na frente, que foi o que aconteceu contra o Santos. O Goiás abriu 2-0, se eu não me engano, o Santos veio para cima e o Goiás fez mais um. Então, o Goiás buscando o G4, o Goiás vendo um Vila Nova vindo para cima, se o Goiás estiver vencendo, ele provavelmente vai contra-atacar. Aí, nesse cenário, eu trabalharia o mercado de gols. Aí sim, me agradaria bastante. Nos últimos jogos entre eles, olha só, a última vitória do Goiás foi em 2023, pelo Goiano, tá? De resto, nos últimos 10 jogos, não sei nem se tem 10 aqui, mas na maioria dos jogos só tivemos 2 vitórias do Goiás. Então, é um Vila Nova que tem levado a melhor também, por isso que eu acredito que o favorito pode se complicar. Se você tem a intenção de trabalhar a favor do Goiás, faça com uma cotação um pouco mais elevada. Tá bom? Vou ficando por aqui. O espaço está aberto para você me ajudar com comentários, com complementos e correções. Lembre-se que apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital. A gente se vê amanhã. Fiquem com Deus e até a próxima.